Ele ou ela? Aí entra no programa assim. Mas para esconder o gogó assim. É ele ou ela? É democracia ou não é democracia, Caio Mastro? O presidente Lula Lelé. Agora vamos começar a análise que a concorrência não pode fazer. Esta é a parte que eu mais gosto, de fazer o que o povo gosta e que os outros estão na miudinha, não pode falar. Então, tem muito caloteiro aqui ainda, deixem o seu like, compartilhem, que agora nós vamos subir a temperatura. Aí é hot. Lembra da hot do Silvio Santos? Puta, programa sem graça também. O Arthur Nogueira tá dançando aí. Tinha uns mariachi que abriam assim. Bom, o presidente Lula falou pela primeira vez sobre a contestada vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Em entrevista à TV Centro-América do Mato Grosso, Lula afirmou que não viu nada de grave ou anormal com o processo eleitoral do país vizinho e que a imprensa brasileira trata o assunto como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Vamos vomitar comigo. Briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. É o direito de provar que não concorda. Você tem que provar que não concorda. Olha, eu vou falar para vocês, eu não sei porque que o Brasil compra adubo da Rússia. Porque era só o Lula falar que a merda, ela fertilizava todo o solo brasileiro. E se o Lula considera o regime do Maduro uma democracia, alguns aliados petistas pensam diferente. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse em entrevista ao portal Metrópolis que a Venezuela não é uma democracia e ela cobrou provas de transparência da eleição. Já o presidente nacional do PSB, que é o partido do vice Geraldo Alckmin, como se Geraldo Alckmin tivesse alguma hombridade nessa vida, não é falar, o partido do vice. Não, o Planária não serve nem para representar o presidente nas Olimpíadas, mas o PSB afirmou que sabia que a Venezuela não realizaria uma eleição livre, transparente e democrática. Pede a recontagem de voto, o PSB, vocês não têm coragem, não? Segundo Carlos Siqueira, abre aspas, o PSB condena as violações dos direitos humanos e democráticos perpetradas pelo regime chavista, fecho aspas. Agora, por que ele não lamenta a violação de direitos humanos perpetradas contra o povo brasileiro? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fez duras críticas ao apresentador Luciano Huck, que reconheceu a existência de uma ditadura na Venezuela e enfatizou que não há como passar pano pro Maduro, mas pro Lula tem, né? No Instagram, Michele condenou o duplo padrão de Huck. O Huck é um duplo padrão, né? Ele é um médico, aí quando ele come espinafre, ele fica aquele monstro verde, não é? Isso aí, o Huck. Bom, o Huck indagou, né, na rede social, aspas, por que na Venezuela não pode? É a Michele, eu achei que era o Luciano Huck, eu me perdi aqui no comentário. A Michele falou do Luciano Huck o seguinte, por que na Venezuela não pode e aqui no Brasil pode? Exatamente essa pergunta. Quando as palavras não condizem com os atos, fecho aspas. Ninguém se decide, hein, Caio? É democracia ou não é? É igual o programa, é ela ou ele? Essa é a frase de ódio agora. Precisa, né? Ele ou ela? Aí entra no programa assim. Mas para esconder o gogó assim. É ele ou ela? É democracia ou não é democracia, Caio Mastro Domênico? Olha, alguns pontos a destacar aí. O primeiro deles é em relação à percepção muito óbvia da ex-primeira-dama Michele sobre a hipocrisia do Luciano Huck.
O Luciano Huck, historicamente, é um cara que ele se projeta em cima sempre da desgraça alheia, então é sempre mostrando a pobreza, sempre entregando o mínimo e fazendo com que isso... com a tiazinha. Ele entregou bastante ele punha nesse a tiazinha! Caso. Eu acho Qual que era o nome dela? Foi a única... Depois era feiticeira. Eu acho que essa foi a única fase que ele entregou o máximo. Depois ele passou a entregar o mínimo. Era ele entregava o H na Band. Era isso. Exato. Ele entregava o mínimo para as pessoas e filmava ali as pessoas, né, em estado de euforia ou humilhação, não dá para definir o que era. Mas fato é que, a partir do momento que ele começou a se preocupar com uma possível carreira política, ele começou a demonstrar a tua hipocrisia frequentemente. Então, ele não sabe a quem defende, ele não sabe a que ele veio, ele não tem uma ideia, ele não tem um ideal. O que ele tem é uma sede de conseguir chegar em algum cargo de poder e uma autoestima inabalável, né, de achar que ele chegaria, inclusive, à presidência da República, como a gente assistiu aí nas últimas eleições presidenciais, a possível eminente candidatura desse senhor apresentador. Mas esse é um ponto. Outro ponto que eu acho que é mais relevante disso tudo é a fala do então presidente eleito pelas urnas eletrônicas, o Lula. O Lula acabou de dizer que a decisão da justiça tem que ser acatada. Você pode até discordar, mas a decisão da justiça terá que ser acatada. Ou seja, ele em momento nenhum considera aparelhamento das instituições jurídicas, até porque ele nem poderia, né? Porque ele poderia acabar. Ele não. Exatamente, né? Ele nem poderia fazer isso lá. Ele fala bobagem, mas não é bobo. Exatamente. E falar bobagem não significa expor as tuas feridas, tampouco o teu sistema, o teu próprio sistema. Mas o que a gente enxerga é que a narrativa para manter a defesa da democracia, ela é igual para todos. Não só o presidente Lula, não só o ditador Maduro, não só um presidente de uma corte eleitoral, não só um consórcio de mídia, o discurso é semelhante. Se você quiser, você pode discordar porque isso é democrático, mas quem define é a justiça. Eu ia falar uma palavra horrorosa aqui, e dane-se se a justiça está aparelhada ou não, se fui eu que indiquei os decisores da justiça ou não. E dane-se se a justiça não é justa. Exatamente, né? Então, esse discurso de defesa da democracia e essa passada de pano do Lula, infelizmente, ela nem mexe na base eleitoral do Lula, né? Nessa base de esquerda, porque a esquerda é justamente isso. Ela é o retrato da hipocrisia, ela aplaude a hipocrisia. Então você pode sim dizer uma coisa e na prática defender outra ou fazer vista grossa, que ainda assim nada disso importará. O que importará é que eu quero que seja de determinada maneira. E é isso que o Lula faz. Então ele finge defender a democracia, ele finge estar preocupado com um processo transparente e democrático na Venezuela, mas a verdade por debaixo dos panos é completamente outra. Ele usa das mesmas metodologias e, gente, vamos um pouquinho mais além. Eu acho que vocês não estão entendendo o desenho do que está acontecendo. O desenho do que está acontecendo é o presidente do nosso país está apoiando um golpe de Estado no país vizinho. Você não se amedronta que isso possa, de alguma maneira, assim, na pior imaginação, naquele pesadelo terrível de uma noite de ressaca, que isso possa acontecer aqui também? O gato ou o Kiko? Agora, de onde ele não vê nada de anormal. Nós já a Maria Corina falou que tem 16 mortos, 11 registrados, 749 presos, né? O Lula quer que mostre a ata. Mostra a ata, a ata é o quê? Mostra, ele fala assim, tá, então tá bom. Então tá bom. É o ata. De onde vem esse cangaceiro para achar que isso não tem nada demais? Para não ver nada anormal num banho de sangue? De onde vem este cangaceiro?
Ele não acha nada normal porque ele faz exatamente a mesma coisa. Vale lembrar que ano passado, em junho do ano passado, ao se referir ao regime ditatorial da Venezuela, o Lula afirmou que lá a democracia ela é relativa, de que às vezes ela pode ser aqui, Perfeito. pode ser acolá, e para ele é só isso que está acontecendo lá, uma democracia relativa. Então é o mesmo modus operandi. É importante ainda a gente dizer que aqui também tem gente sequestrada. Felipe Martins, por exemplo, é inocente, não tem absolutamente nada contra ele. Ele foi acusado de uma viagem que ele não viajou e ele estava aqui em terras tupiniquins e ele está preso. Ou seja, o Estado brasileiro sequestrou o Felipe Martins, uma vez que não tem nada dentro da esfera da realidade que faça com que ele continue preso. Da mesma forma que o líder da oposição lá do partido da Maria, né? Não é Marina, sempre eu confundo ela com a menina daqui de São Paulo. Também está sequestrado, né? O jornal Globo está falando que é supostamente detido, está detido. Não! Por que raios a oposição tem que ficar presa? Isso não é supostamente detido. Isso é um sequestro por parte da máquina estatal. E isso já acontece aqui no país. A gente ainda precisa falar mais uma vez que temos os presos do 8 de janeiro. A mãe, Débora, que tem 2 crianças, uma de 8 e de 6 anos, que estão desesperadas, pedindo para ver a mãe, pedindo para que a mãe seja solta, porque escreveu com batom, perdeu o mané, fazendo referência à frase que o Barroso disse. Não foi ela que cunhou a frase. Que é uma frase de bandido, que é uma não frase de juiz. de bandido, não de juiz. Ela só fez referência a esse caso, ela está presa. Isso é sequestro da máquina estatal contra a oposição. Isso é para intimidar a população, para que as pessoas que têm vontade, que desejam e que são democráticas manifestem a oposição. Ela não tem que provar nada. Se eu tenho uma filosofia política que rege a minha vida, que rege os meus pensamentos, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho o Estado de Direito, supostamente, e, portanto, eu tenho a liberdade de pensar da forma que eu desejo, da forma que eu construí o meu pensamento. Então, um objetivo é calar também essas vozes aqui no nosso país, amedrontar a oposição, para que não tenha manifestação na rua, que é legítima. Nós temos a liberdade de nos manifestarmos na rua, para calar a nossa oposição, para prender. E tem mortes também. A gente teve a morte lá na cadeia do senhor, que tinha problema de saúde, estava preso. Clériston. Exatamente. E que morreu. Ele está morto. Fora que essas pessoas que estão presas injustamente, elas sofrem também uma pressão em termos de saúde, né? Como é que tá a saúde psicológica, por exemplo, do Felipe Martins? Como é que tá a saúde psicológica de uma mãe, a Débora, que está presa porque escreveu com um batom numa estátua? Então, isso é crime, isso é se perseguir a oposição e é exatamente o modus operandi.